E você vê muito assim, a gente estava falando sobre as trevas, né, que se incomodam com a luz, de como a instituição, aqueles trabalhadores têm que estar blindados. Você vê que tem muitos adversários daqueles que vão lá que não querem que eles saiam da droga, adversários espirituais. Você acha que Opa! você consegue perceber no atendimento com eles assim que, por mais que ele tenha uma força de vontade, aqueles que se beneficiam de certa forma com o uso do álcool e da droga não quer perder aquele que traz essas sensações, né? Porque eu lembro muito do André Luiz, na coleção de livros, né, A Vida no Mundo Espiritual, né, através do Chico Xavier, que ele descreve uma cena de um pessoal bebendo, tal, num lugar se embriagando, e ele descrevendo ali os espíritos ao redor sugando aqueles fluidos, né, tendo aquelas sensações ainda como se tivesse encarnado da embriaguez, e ele descreve ali aqueles encarnados como verdadeiras taças humanas. Me marcou bastante esse termo, porque ele chamou aquele de uma taça, então ele é utilizado como uma taça, um copo. Então, na questão do álcool e da droga, eu penso que tem essas companhias espirituais que também não quer que ele abandone o vício, porque eles ainda querem permanecer, né? Não tem dúvida nenhuma, né? Não tem dúvida, eles não querem perder parceiros, né? O grande trabalho espiritual é no sentido de afastar esses companheiros, né? Porque são verdadeiros vampiros das drogas, né? Que alucina, que envolve os dependentes químicos. Eles nunca estão sozinhos na dependência. Qual é a rotina da nossa instituição? Qual é a rotina? Eles chegam 8h, 8h15, tem um pátio assim, que eles se reúnem no pátio, tem alguém do grupo, dos voluntários, que ficam ali até 8h30 falando de Jesus para eles, do Evangelho. Contando um caso, contando história. De onde que eles vieram? Vieram do baixo do viaduto, vieram da rua, tal. Não pode, naquele dia, os que frequentam lá já tem uma rotina, né? Sabe que não pode beber, que não pode usar droga naquele dia. Então eles vão lúcidos, né? Lúcidos. Uma equipe espiritual já ali na triagem que não deixa essas entidades entrarem. Que não deixa, né? Nós não os vemos, mas nós os sentimos. Eles estão ali fazendo a triagem junto conosco. Há uma triagem. O grupo de voluntários que está lá dentro da instituição também em oração. Às 8h30 eles fazem oração. Os voluntários sobem e eles sobem também. Lavam as mãos para tomar café. Quem sobe? Aqueles que já passaram pela triagem, que já estão conosco há algum tempo. Chegou 2, 3 novos, que estão vindo pela primeira vez, eles vão tomar um café e nós vamos ver se eles têm condições de subir ou não. Então só vai subir quem está fazendo parte já do grupo. Chegou lá em cima, eles tomam um café, né? Tomam um banho. Às 9h começa o grupo de estudo do Evangelho, que é o Alexandre, que já esteve aqui contigo, e a Thelma, que é a esposa dele. Começam a fazer o grupo de estudo do Evangelho. Ela vai até as 9h30, Thelma das 9h30 até 5:10, o Alexandre. Falando do quê? De Amélia Rodrigues, textos de Amélia Rodrigues, textos do Evangelho. Isso com os moradores de rua. Né? Então eles ficam ali. Aí já é uma triagem, irmão. Quem não tá afim, não fica. Quem não tá afim de avançar com ele mesmo, já não volta. Então, o grupo que está lá é um grupo que já está conosco há algum tempo. Então, nesse processo, né? Então, das 9h às 9h30, Evangelho. Das 9h30 às 5h10, Evangelho. 10h, todos os alunos que estão em aula lá embaixo, todos os voluntários se reúnem no salão junto com eles e começa o nosso evangelho propriamente dito. Aí abre para todos, abre com uma oração, alguém faz uma palestra de 20 minutos sobre o evangelho de Jesus, sempre sobre o evangelho. Tem a oração final, os passa e eles vão almoçar. São dispensados para almoçar. Então eles têm o café e até o almoço eles ficam lá. Almoço. Então eles começa a falar do evangelho de Jesus e fazer oração às 8h, vai até 10h30. 10h30. Porque se não for isso, a gente não aguenta trabalho. O trabalho é difícil. Se sem Jesus a gente não consegue. Sem o evangelho nós não conseguimos. Nós somos frágeis, temos dificuldades.
Então a gente precisa entrar em sintonia com a espiritualidade, que já triou lá na entrada, só vai subir quem tem condições. Já segurou lá os vampiros, os sanguessugas, aqueles que não querem deixar os irmãos avançar. Nesse instante eles têm um momento de trégua. Quando você pergunta para eles, eu sei porque a gente já está um certo tempo com eles, muitos, graças a Deus, graças ao Evangelho de Jesus, retornaram aos lares, já, suas casinhas, outros retornaram às famílias, graças à mão de Jesus. Sempre Jesus. O Evangelho de Jesus é que promove isso, não somos nós. Temos dificuldades, né? Mas, por orientação da própria espiritualidade e da coordenação, é que tem esses momentos de evangelho para todos nós. E é isso que alicerça a base deles. E eles, quando saem dali, vai se conectar de novo com aquele sanguessuga ou não, depende deles. Aí depende deles. Mas se você pergunta para eles assim, o que te traz aqui? Eu sei porque eu sou assistente social de profissão, então eu converso muito com eles. Às vezes eles vão servir no nosso caminhão de buscar doações e tal. O que mais te atrai aqui? E sabe o que eles respondem? Não é o lanche, não é o café, não é o banho. É a paz que eu consigo ficar aqui essas 2h30 de paz, junto, conectado com o Evangelho de Jesus. Então, claro que tem esses ataques. E claro que tem também a providência divina agindo. Tem uma coordenação espiritual do trabalho, coordenado por apóstolo Paulo, por Estevão, pelos mentores espirituais da nossa casa. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.